É hoje o nosso convidado Antonino Sousa, Presidente da Câmara de Penafiel, que assinala os 249 anos da elevação à cidade, uma das mais antigas do país, a segunda mais antiga do Distrito do Porto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vamos já falar das iniciativas para assinalar esta data, também com destaque para a cultura, mas já lá vamos. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e chamou-lhe a atenção o número de suicídios que volta a aumentar em 2017, depois de ter estado mais de 10 anos a descer, e há aqui também um aumento do número de casos nas mulheres. Sim, chamou-me de facto a atenção e de resto é notícia de primeira página do JN, porque de facto é uma subida muito acentuada e em particular no que diz respeito às mulheres. São 19% de aumento. Ora, todos sabemos que uma das causas, há muitas naturalmente e muito complexas, mas uma das causas que leva normalmente a este aumento do número de suicídios são razões de ordem económica, o aumento da pobreza, da falta de condições de vida. Essas dificuldades normalmente têm depois um reflexo na subida, no aumento do número de suicídios e por isso ficamos preocupados por vermos este aumento tão acentuado numa altura em que aquilo que é assumido é que já não há austeridade, que está tudo bem, que a economia está muito bem e afinal os números revelam uma realidade diferente. E por outro lado também percebemos que de facto a saúde mental tem sido o parente pobre na área da saúde. Ainda recentemente uma entrevista de um reputado especialista nos dava nota de que uma das causas principais, por exemplo, dos sem-abrigo, se prende muito com esta questão da saúde mental e da falta de apoio que há nessa área. E por isso acho que esta notícia deve, sobretudo, fazer pensar e procurar encontrar respostas para que neste domínio da saúde mental os nossos centros de saúde, as nossas unidades de saúde familiar, por exemplo, tenham uma maior proximidade, possam de alguma forma antecipar os sintomas para que também aqui um trabalho de prevenção que ponha termo a esta escalada do aumento dos suicídios. E depois há outro dado que é também preocupante, é que o número de suicídios de jovens com menos de 24 anos também tem vindo a aumentar. E essa é seguramente uma circunstância que deve ter alguma explicação mais específica, porque se nos adultos há todas essas razões, mas são mais facilmente identificáveis, eu julgo que no caso dos mais jovens há seguramente novas circunstâncias que levam a este aumento dos suicídios e que têm que ser estudadas, analisadas, para que se possam fazer ações de prevenção. Muito bem. As mulheres têm sido também vítimas dos casos de violência doméstica, muitos casos que terminam em tragédia. Vemos hoje no jornal, na imprensa, aliás, na generalidade, que há 126 detidos por violência doméstica só desde o início do ano. Ainda ontem se registaram 4 detenções. São casos que continuam a dar que falar. De facto, é uma situação que nos envergonha a todos, enquanto comunidade, porque estes números são, de facto, de tal forma dramáticos que precisamos urgentemente de tomar ações mais concretas, mais objetivas e, porventura, mais radicais para fazer face a este verdadeiro flagelo da violência doméstica. O nosso país não é, obviamente, um país de homens violentos, mas há um número, de facto, de violência doméstica que tem que ser combatido. E isso só se fará, seguramente, com medidas objetivas e concretas. Na área da justiça, por exemplo, esta ideia de impunidade para quem comete crimes de violência doméstica tem que terminar. O crime de violência doméstica tem que ser visto pela sociedade como um crime verdadeiramente grave e que tem consequências graves também do ponto de vista criminal. Por outro lado, tem que haver também ações de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Elas têm que ter mecanismos que lhes permitam mais facilmente
denunciar, apresentar queixas que saibam que depois dão origem a processos que têm consequências, que ficam protegidas, que não ficam depois à mercê do agressor numa circunstância de fragilidade. Tudo isto tem que ser, de facto, devidamente repensado. Quer dizer, também, essencialmente, uma colaboração entre as diferentes entidades que tratam estes casos. Uma casos. articulação entre todas as entidades, o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração Interna, a própria Segurança Social. Tem que haver aqui uma verdadeira articulação. Isto não vai lá com dias de luto nacionais, porque dia de combate à violência doméstica, Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher, já existe há muitos anos, no dia 25 de novembro. Não é por aí. Eu admito que a intenção, enfim, da Sra. Ministra seja boa e seja genuína, mas soa eleitoralismo nesta altura, desde logo. Isso não é positivo. Num tema tão sensível e tão delicado, temos que olhar para ele com muita seriedade, com muito rigor e, de facto, criar uma equipa multidisciplinar que nos aponte caminhos, que nos mostre medidas concretas que tragam, para já, uma maior confiança nas vítimas de que podem efetivamente denunciar, que podem apresentar queixas e que essas queixas terão consequência, terão uma consequência prática e que elas não vão ficar numa situação de fragilidade, porque é outro dos problemas que temos. Muitas queixas não acontecem porque as vítimas percebem que fazem a queixa e depois ainda ficam numa situação de fragilidade e à mercê dos estados de alma do agressor. E isto é, obviamente, dramático. Muito bem. Falamos também do Serviço Nacional de Saúde e sobre a saída de médicos de Portugal para fora do país. Ainda ontem a notícia do Serviço Nacional de Saúde da Galiza, que estava a contratar pediatras e médicos de família portugueses com salários muito mais altos, neste caso o dobro. Hoje vemos também que a Irlanda está a recrutar médicos com um valor mensal acima dos 11.000 euros. Em Portugal, os médicos estão a sair precisamente pelo contrário, salários baixos e horas a mais de trabalho. E uma degradação permanente e constante do Serviço Nacional de Saúde. Os médicos também se lamentam da falta de condições de trabalho que têm hoje em dia. E isto é, de facto, preocupante, porque num país que continua a ter uma lista de doentes sem médico de família, que é elevadíssima, na ordem dos 700 mil, que continua a ter listas de espera imensas para todo tipo de consultas e cirurgias, enfim, várias outras valências. É de facto preocupante que o país assista a esta sangria de médicos para tantos destinos e, em concreto, aqui para a vizinha Galiza. E, naturalmente, que se continuar esta sangria, o nosso Serviço Nacional de Saúde, que já está numa situação verdadeiramente periclitante, pode, de facto, cair num caos irrecuperável. E não deixa de ser surrealista que seja precisamente este governo da Geringonça que se apresenta como o grande defensor do Sistema Nacional de Saúde e que está a criar as condições para que ele tenha uma degradação como nunca se viu noutra altura acontecer. E, portanto, é de facto preocupante, é preciso tomar medidas. Sabemos que o país não é rico, que os recursos não são demais, mas também temos que saber definir prioridades. E esta é, de facto, uma prioridade. Não podemos permitir que os médicos saiam desta forma por falta de ordenados condizentes com a sua função, com o seu estatuto, pelo excesso de horas que lhes são impostas, e depois percebemos também que o que é gasto em tarefeiros, por exemplo, em prestações de serviços de tarefeiros, na ordem dos 100 milhões de euros, permitiria contratar com um vínculo e com estabilidade cerca de 400 médicos. Portanto, isto é, de facto, má gestão, não é apenas por falta de recursos, eu acho que é também má gestão, porque se fazemos essa despesa desses 100 milhões de euros sem resolver o problema, então vamos direcioná-los de forma adequada para que eles tenham, de facto, um efeito mais estável e, acima de tudo, para que se mantenha o Serviço Nacional de Saúde, porque ele é fundamental para os nossos concidadãos. Agora o assunto que o traz cá, Vila Arrifana de Sousa tornou-se cidade de Penafiel há 249 anos e a cidade assinala esta data com várias iniciativas e com destaque para um projeto municipal que se chama Ponto C, Cultura e Criatividade, isto para colmatar uma falha, digamos assim, na região relativamente a um espaço cultural.
Nós assinalamos, de facto, no próximo dia 3 de março, os 249 anos da nossa cidade de Penafiel. É uma das mais antigas do país, depois da nacionalidade, é a segunda mais antiga do Norte e a segunda mais antiga aqui do distrito do Porto também, e por isso temos um conjunto de atividades para assinalar essa data que é tão importante para os penafidelenses. E, além das homenagens que o município presta nesta data, a penafidelenses que se vão destacando, neste ano em concreto, vamos homenagear cidadãos penafidelenses que se dedicaram, por exemplo, à área da proteção civil, uma área que tem estado tão em evidência, por mais razões, mas que tem estado tão em evidência, e nós vamos homenagear homens, cidadãos, mulheres que dedicaram uma parte grande da sua vida, por exemplo, ao serviço dos bombeiros, comandando os seus corpos ativos, presidindo as suas associações, também elementos do INEM que tiveram um papel especialmente relevante. É um tema que está presente. Mas a questão que colocou, de facto, é o momento mais especial das nossas comemorações. Vamos apresentar o ponto C, Criatividade e Cultura, que pretende ser um espaço de acolhimento de eventos de dimensão nacional e até internacional na área da cultura, na área das artes. É uma das falhas que temos ali no Concelho e na região do Tâmega e Sousa e que queremos que fique preenchida. Temos apostado muito no domínio da cultura, sobretudo mais nas ações imateriais. O Escritaria é um dos exemplos que hoje tem já uma dimensão nacional e no qual apostamos muito. Mas agora temos que criar condições físicas para acolhermos ainda mais eventos. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Um bom dia. Obrigado.